Olá, espero que tudo esteja bem com você. Nós vamos nesse vídeo iniciar a implementação de uma nova aplicação ASP.NET MVC, mas agora com uma persistência e recuperação dos dados em uma base de dados. Nós não faremos uso de SQL, que é a linguagem que os bancos de dados utilizam para realizar esse processo de persistência. Nós vamos usar um framework chamado Entity Framework Core, que ele é visto como um ORM, ou seja, é um Object Relational Management. É um gerenciador do mapeamento de objetos para um banco relacional e de um banco relacional para objetos, onde nós não nos preocuparemos. Se a gente quer gravar alguma coisa, a gente manda o objeto e o Entity Framework vai gravar, sem nós nos preocuparmos como ele fará isso. É a melhor solução? Depende do projeto, depende da tua arquitetura. Há possibilidade de alguma interação com o banco de dados eu interferir diretamente no SQL gerado? Lá você pode fazer operações de tuning nas instruções geradas e você ir melhorando essas instruções conforme a sua necessidade. Então nós vamos primeiramente criar um novo projeto. Aqui nós vamos escolher Web. Aqui o ASP.NET Web App Model View Controller. Aqui daremos o nome para a aplicação EF Core Web App, o local onde a gravaremos, próximo, o nosso framework, sem autenticação, configurar HTTPS e vamos habilitar a compilação do Razor em tempo de execução, para que se mudarmos alguma coisa na interface com o usuário, clicamos no criar e aguardamos, porque esse processo pode levar um tempinho. Aqui temos a nossa página de visão geral do nosso aplicativo ASP.NET Core. Aqui temos o gerenciador de soluções. Nós vamos criar primeiramente o nosso modelo. Eu vou criar aqui uma classe. Nós vamos ter, seguindo a ideia do estabelecimento, né? Vamos ter um modelo estabelecimento. Adicionar. Vamos criar uma propriedade guide, né? Nulável, que vai chamar estabelecimento ID. Agora aqui apareceu para retirarmos os usings desnecessários. Ok. O Entity Framework, ele precisa que as propriedades sejam públicas, porque ele vai gerar uma classe a partir da nossa classe. Ele chama isso de um pattern chamado proxy. Então a gente não pode colocar diretamente propriedades privadas para serem ligadas ao Entity Framework. Então aqui vamos criar prop, colocar string e vamos colocar nome. Então nós temos o nosso modelo de negócio preparado. Agora nós vamos precisar criar uma classe específica que vai representar o contexto da base de dados na nossa aplicação. Pense na base de dados em uma camada separada e pense na nossa aplicação tendo dentro da nossa aplicação um espelho do que é a base de dados em relação a objetos recuperados e objetos em manutenção, de edição ou inclusão. Então essa é a ideia de contexto. Aqui no nosso projeto, nós vamos adicionar uma nova pasta. E vou chamar ela de data. Lembrando que data em inglês é plural de dados.
Então aqui eu vou criar uma classe e vou chamá-la de appcontext. Vou chamar aqui EFContext, Entity Framework Context. Adicionar. Vamos verificar aqui, remover os uses desnecessários. Então, como nós já vimos herança, né? Já sabemos herança, eu preciso que essa classe estenda dbContext. Aqui nós vamos precisar importar um using. Vamos fazer aqui, olha lá. Aqui o control ponto, ele vai dizer o seguinte, olha, você precisa instalar um pacote para que isso funcione, porque nós não temos na nossa aplicação, né? Então aqui nós vamos instalar esse pacote, instalar, localizar e instalar a versão mais recente. Eu poderia ir direto no gerenciador de pacotes do NuGet instalando isso, mas se o IDE me oferece isso, eu faço por aqui. Vamos ver. Ele está buscando e vai instalar a versão mais recente. Vamos colocando aqui depois para verificar o que ele está fazendo. Está instalando os pacotes. Aqui embaixo a gente pode ver. Nossa, mas está mostrando aqui embaixo. Ok. Terminou. Agora aqui nós temos ainda... Ó, ele já instalou o que precisava. Perfeito, já não está dando erro. Agora nós precisamos aqui criar um construtor para essa classe, porque nós vamos precisar receber por injeção de dependência do framework do ASP.NET, né, informações para manusearmos nossa base de dados. Então, o nosso construtor ele vai receber um DB context options, esse daqui, de que tipo? Do tipo EFContext. E nós vamos chamar isso de options. Vamos invocar o construtor... Opa, perdão, esse options não é aqui, esse options é aqui. E vamos chamar o construtor da superclasse, que é dbContext, mandando para ele o options. Perfeito. Isso que precisamos. Agora nós precisamos mapear a nossa classe de negócio, que é estabelecimento, para que ela seja vista como uma tabela na base de dados. Então, nós vamos criar aqui uma propriedade do tipo db7, olha lá, tipificada para estabelecimento. E vamos chamá-la de estabelecimentos. Isso significa que teremos em nossa base de dados uma tabela chamada estabelecimentos. Precisamos agora, aqui tudo para aprendizado, né? Vamos sobrescrever um método de dbContext que ocorre quando o nosso modelo de dados, quando as nossas classes vão criar o modelo na base de dados. Tá bom? Quando ele executar a primeira vez e for criar a base de dados, a tabela, é um método que é executado. Então a gente vai dar o override e vamos sobrescrever aqui o onModelCreating. Aqui, dessa maneira, mantemos aqui a chamada ao método da superclasse e vamos pegar aqui e dizer o seguinte, ó, o modelBuilder.entity de estabelecimento. Vou dizer que essa nossa tabela, toTable, vou verificar aqui o que pode estar faltando, control ponto, perdão, aqui faltou, aqui é um método, né? Aqui é um método, não é uma propriedade. E o toTable está faltando, a gente precisa mandar aqui como queremos chamar nossa tabela. Então, vou chamá-la de tb estabelecimentos. Estou mudando o nome da tabela. Se eu não fizer isso, ela vai se chamar estabelecimentos. E o toTable está faltando, control ponto nele.
Aqui o ToTable não existe porque a gente está precisando instalar um pacote para que a nossa implementação saiba que estamos trabalhando com banco de dados relacional. Então aqui no nosso projeto, botão direito nele, gerenciador de pacote NuGets. Vamos procurar aqui, Microsoft Entity Framework, vamos pegar aqui, Microsoft Entity Framework. Aqui embaixo, ó, esse SQL Server, que é o banco que nós vamos utilizar. Cadê ele? Aqui. É o banco que nós vamos utilizar em nossa aplicação, porque já vem tudo certinho para testes no Visual Studio. Vamos instalar esse pacote. Aqui apresenta a licença de uso, a gente clica em aceitar, porque não tem outra opção. Ok, aqui ele está dando aquele erro que nós vimos, né? Que é esse daqui. Mas verifica que ele já foi corrigido com a instalação desse pacote. Ok? Então já temos o problema resolvido. Agora nós precisamos configurar a nossa base de dados, a nossa string de conexão que ele chama. E para isso a gente vai ter que sobrescrever um novo método também. Então, vou chamar aqui o override, que é o onConfiguring. Aqui ele está chamando o método da superclasse, não tem problema nenhum. E a gente vai pegar aqui o nosso options builder, use SQL Server aqui embaixo. E aqui dentro nós vamos mandar a nossa string de conexão. Então aqui eu vou colar a string de conexão que nós vamos utilizar. Então eu estou dizendo que o meu servidor é um local DB, então é minha máquina. Eu estou usando esse // porque é esse o nome que ele tem. Nós vamos verificar se esse nome vai dar certo, senão a gente vai ter que mudar. Eu estou usando aqui esse nome para a base de dados que será criada. A parte da autenticação, eu estou dizendo é conexão confiável, então ele não vai pedir usuário e senha na string de conexão. Mas existem várias opções de conexão, de connection string, e para cada banco existe sua particularidade, é questão de pesquisar para cada banco que tipo de conexão a gente faz. E aqui, Multiple Active Result Sets igual true, para que ele possa trabalhar trazendo um conjunto grande de dados. É mais ou menos isso. Muito bem, temos tudo pronto aqui. Agora, nós vamos fazer uma configuração no nosso startup. Aqui, deixa eu tirar os links, os usings desnecessários. Conforme for precisando, ele vai trabalhando. Nós temos aqui esse método configure services. E antes dele, antes dessa execução de add controllers with views, nós vamos trabalhar a configuração do nosso contexto para que ele possa ser resgatado e injetado onde for preciso. Então a gente vai trabalhar com injeção de dependência aqui, mas tudo muito simples, oferecido pelo próprio ASP.NET MVC Core, né? Os serviços dele vai resolver tudo isso para a gente. Vai ter aqui um services, a gente vai chamar aqui um add db context, nós vamos tipificar para EF Core, EF Context. Aqui, isso é um método, né? Então, nós vamos ter aqui uma expression, um lambda, né? Options, que vai ter o options, ponto, use SQL Server, que está aqui embaixo. E vamos mandar para ele, deixa eu colocar, fechar isso daqui, e deixa eu colocar isso aqui para baixo, fica fácil de leitura. Um configuration.get connection string, e nós vamos ter aqui a nossa string de conexão,
que é uma outra maneira que nós vamos trabalhar depois, você vai ver, nós vamos chamar aqui de UTF-PR Connection. Nós vamos verificar isso. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Acho que falta um parênteses aqui. Isso. Ok. Então, estou resgatando, né? Quando eu utilizo esses services aqui, eu não preciso colocar isso daqui aqui, tá bom? Mas tudo bem, é uma coisa que nós estamos vendo. Aqui é uma maneira de configurar o Entity Framework, para quando ele for configurar o Entity Framework, ele faça isso. Então, isso daqui é uma opção caso você queira trabalhar. Como nós vamos trabalhar em uma aplicação ASP.NET, nós configuramos isso como um serviço, tá? Que vai ser injetado quando for necessário. Então, essa é a opção para a gente trabalhar enquanto serviço. Só que onde está essa conexão? Nós não temos ela, né? Então, a gente tem aqui no nosso projeto esse arquivo appsettings.json. A gente pode colocar diversas configurações aqui. Então, antes aqui do login, nós temos as configurações possíveis para as nossas connection strings. Então, eu vou colar aqui essa nossa string de conexão, verifica que é igualzinha ao que nós criamos lá no EF-Context, né? Mesma coisa. Então, lembrando, lá no EF-Context nós configuramos quando o Entity Framework vai correr atrás da conexão. Agora nós estamos configurando a appsettings, que é o que nós vamos manter, para que a conexão possa ser fornecida para a nossa aplicação. Nós vamos agora criar um inicializador para a nossa base de dados, tá bom? Então aqui em Data, nós vamos criar uma nova classe e vamos chamá-la de EFDBInitializer. Ok. Ela não estende ninguém, nós vamos criar aqui um método estático, que permite que o invoquemos sem instanciar a classe, e vou chamá-lo de initialize, e vou receber aqui o nosso contexto. Context. E aí eu vou invocar aqui em context o database e vou pedir para que ele garanta que a base de dados seja criada na sua execução. Nós vamos fazer só isso aqui por enquanto. Então precisamos invocar esse método quando nossa aplicação começar. Então nós vamos aqui em Program. Deixa eu remover esses usings. O nosso main está chamando esse método aqui. Nós vamos mudar um pouquinho, vamos tirar esse run daqui, eu vou deixar isso aqui por enquanto como comentário, e vou deixar ele assim sem colocar o run, eu quero só que ele construa, não que execute, mas eu vou precisar colocar esse retorno em um host, tá? Que depois eu vou chamar o run. Aí eu preciso fazer uso do escopo para inicializar a nossa base de dados. Então eu vou ter aqui um using, porque usando o using assim, eu garanto que os recursos utilizados aqui dentro dele sejam disponibilizados e liberados, né? Então eu vou ter aqui um var, vou chamar de scope, que é igual ao host que a gente criou anteriormente. Eu vou pegar dele os services e vou criar o escopo. Então, esse escopo criado, quando o using terminar, ele vai ser disponibilizado. E aqui dentro, eu vou pegar o meu services de scope.serviceProvider. Então, aqui. Opa, é uma propriedade. E agora, eu vou fazer o seguinte.
eu vou criar o meu contexto. var context é igual services.getRequiredService, esse daqui, do meu EF context. Ok. Aí eu vou pegar o meu EFDBInitializer e vou chamar o nosso método initialize que está lá, mandando para ele o nosso contexto. Prontinho, tranquilo. Essas duas instruções, elas podem gerar exceção, ou outras podem gerar exceção. Então pode ser interessante a gente encapsulá-las, envolvê-las, na realidade, dentro de um try-catch, ok? Eu não vou fazer isso agora, mas é interessante que você saiba disso. Configurado isso, eu vou chamar o meu host e aí sim chamar o método run dele. Vamos agora aqui executar nossa aplicação e ver o que acontece. Isso pode demorar um pouco. A demora aqui pode estar acontecendo não só pela execução da aplicação, mas pela criação da estrutura na base de dados. Funcionou. Vamos verificar aqui. Não deu nenhum erro. Né? Vamos fazer aqui uma verificação. Eu vou aqui no exibir e vou verificar o gerenciador de servidores. Vamos verificar aqui. Ele mostra aqui os servidores. Deixa eu encerrar a aplicação. Vamos só fazer um teste. Aqui, gerenciador de servidores, deixa eu verificar se é esse. Deixa eu ver se... SQL Server Object Explorer, vamos ver. Aqui. Perfeito. Esse daqui vai ser melhor que o gerenciador de servidores aqui para a gente. Então aqui local DB, que é o que nós utilizamos. Vamos ver nele, databases. Olha aqui, ó, o TFPR Database. Ele criou nossa base de dados. Deixa eu verificar as tabelas. Ó, ele criou o nosso TB estabelecimento. Colunas. Olha lá, criou o estabelecimento ID e criou o nome. E ele já identificou como chave primária. Porque nós usamos uma convenção, que é o nome da classe como sufixo e como prefixo e o ID como sufixo. Não precisamos fazer nada, ele, pela convenção dele, ele já criou tudo isso. Muito legal, não é? Então, já temos a nossa base de dados criada.